Bom dia, meu nome é Luísa Garcia Cel, eu sou bolsista PIBIC do Laboratório de Gestão e Economia Ambiental. Meu orientador é o professor Flávio José Simeone, no projeto Economia Circular no Aproveitamento de Biomassa Florestal, um estudo de caso no sul do Brasil. Para introduzir, é importante conceituar o que é economia circular. Para isso, primeiro, apresenta-se o modelo tradicional, modelo linear, baseado na extração de matéria-prima, produção, consumo, geração de resíduos e descarte. Esse modelo tem sido considerado questionável em relação à sustentabilidade ambiental, devido a diversos fatores, como a escassez de matérias-primas, alterações climáticas devido à perda da biodiversidade, o acúmulo de depósitos de resíduos que poluem solos e cursos d'água, além de proliferar doenças, o desperdício de recursos, entre muitos outros impactos potencialmente negativos para o meio ambiente. Portanto, a economia circular vem como uma alternativa, na qual esses resíduos são reintroduzidos na cadeia produtiva para gerar uma matéria-prima secundária, garantindo o fechamento de ciclo produtivo e, dessa forma, evitando a escassez e desperdício e promovendo uma economia sustentável. Outro conceito importante é a biomassa florestal. A biomassa florestal são os resíduos da indústria madeireira, como serragem e cavacos. Esses resíduos no Brasil são gerados em grandes quantidades, muitas vezes dispostos de forma inadequada, causando riscos socioambientais como poluição do solo e dos cursos d'água. Portanto, ressaltando a atual demanda energética no Brasil e o potencial energético da biomassa florestal, o objetivo do estudo foi analisar a relação de circularidade entre o complexo madeireiro e a unidade de cogeração de lajes na região de Lajes, Santa Catarina, no aproveitamento dos resíduos de biomassa florestal para fins energéticos, como uma alternativa de fechamento de ciclo produtivo. Em relação aos materiais e métodos, nesse mapa apresenta a localização do objeto de estudo, a UCLA, que fica em Lajes, Santa Catarina. Devido à UCLA ser um marco na cogeração de energia através da biomassa florestal e o forte polo madeireiro em Lajes, foi escolhida a região de Lajes para o estudo. Para obter a fonte de dados, foi realizado um questionário qualitativo em profundidade, como estratégia para levantar as informações em união com a UCLA sobre o histórico de implantação do modelo circular, a motivação para a adoção desse sistema e os resultados obtidos. Também foi realizado um levantamento documental, com o objetivo de esclarecer a evolução do processo de regulamentação da comercialização de energia elétrica no Brasil. Sobre a evolução histórica desse processo, ela foi organizada em ordem cronológica do período de 2004 a 2020, possuindo como destaque para o estudo a Resolução Normativa 482 de 2012, que definiu o conceito de micro e mini geração distribuída, pois foi o que permitiu que um consumidor pudesse gerar sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração e fornecer o excedente para a rede de distribuição da sua localidade. Outro destaque importante para o estudo foi a Resolução 677 de 2015, que foi um dos maiores incentivos legais da UCLA, pois permitiu que, através de contrato, interessados se unissem em um consórcio ou cooperativa, instalassem uma micro ou mini geração distribuída e utilizassem a energia gerada para reduzir faturas. Também foi destaque o Decreto 9.143 de 2017, pois para a UCLA esse reajuste do cálculo do valor anual de referência foi fundamental em termos econômicos para os fornecedores de biomassa florestal. O primeiro tópico abordado pelo questionário foi o histórico de implantação da economia circular na UCLA. O entrevistado apresentou que, devido ao fim de contrato de longo prazo com a rede que disponibilizava energia elétrica e a alterações de regulamentação, houve a necessidade de mudar o modelo econômico para manter a usina operando. Como alternativa, a usina optou por negociar com os fornecedores de biomassa florestal da região. Para isso, foram realizados debates e nivelamento de informações com auxílio do Sindicato das Indústrias de Serrarias, Carpintarias e Tanoarias de Lajes, o Sindmadeira, para mediar essas negociações. Notada a necessidade de combustível para a produção de energia e a busca por novos clientes, foi fechado com 8 empresas madeireiras os contratos de fornecimento de biomassa florestal e geração de energia como forma de pagamento, caracterizando uma economia circular. Para explicar melhor a relação de circularidade entre as empresas madeireiras e a usina de cogeração, temos o auxílio dessa imagem. Na região de Lajes existe um forte plantio florestal, em principal de pinos. Existe também, como dito anteriormente, um grande polo de produção e extração madeireira nessa região. Portanto, essas indústrias madeireiras da região processam as toras de madeira e esse processamento gera uma significativa quantidade de resíduos, como cascas, cavacos, serragens e maravalhas, a chamada biomassa florestal. Para dar uma destinação a esses resíduos, as empresas que fecharam acordo com a usina fornecem essa biomassa florestal para a unidade de cogeração. A UCLA converte a biomassa florestal em energia elétrica e disponibiliza, através da rede de distribuição de energia,
a energia convertida para os fornecedores, como forma de pagamento, dessa forma estabelecendo um fechamento da cadeia produtiva. Os benefícios decorrentes da implantação dessa circularidade estão apresentados no tripé da sustentabilidade, ou seja, em ambientais, sociais e econômicos. Começando pelos ambientais, como dito anteriormente, a existência de depósitos de resíduos causa impactos ambientais negativos, como a poluição dos cursos d'água e do solo. Portanto, foi estabelecido que, com o aproveitamento desses resíduos para fins energéticos, evitou esses depósitos sem controle ambiental em locais inadequados, dando uma destinação ambientalmente correta à biomassa florestal, além de não desperdiçar o seu potencial energético. Em relação aos benefícios sociais, no caso da UCLA, a geração de empregos ocorre devido ao aumento de mão de obra necessária para serviços de transporte, serrarias e da própria unidade de cogeração, enquanto que a assistência a programas e instituições de ensino funciona através de um programa de educação que inclui palestras de educação ambiental em escolas. No âmbito econômico, ressalta-se a relevância das legislações apresentadas anteriormente, pois foi o Decreto nº 9.143 de 2017 que estipulou sobre o reajuste anual do preço da biomassa, o que resguardou o fornecedor da perda de valor imputada pela inflação, e foi a Resolução Normativa nº 687 de 2015 que permitiu a geração distribuída por intermédio de contrato, o que trouxe uma previsibilidade dos preços da biomassa, além da possibilidade de planejamento de geração em função da disponibilidade de combustível. Para finalizar, concluiu-se que a UCLA constou um pleno fechamento de ciclo produtivo que foi tido como viável pelo tripé da sustentabilidade. Da perspectiva legal, notou-se um incentivo às práticas de cogeração. E, por fim, a implantação desse modelo circular foi essencial para manter a atividade produtiva da região. Por último, meus agradecimentos à UCLA pela disponibilização dos dados, ao CNPq pelo apoio financeiro, à UDESC e à FAPESC, muito obrigada.